Fala galera ligada aí no canal Desafoga Matemática. Estamos de volta aí para mais uma videoaula. Nessa videoaula de hoje nós vamos falar sobre arco de circunferência, ângulo central e ângulo inscrito. Beleza? Bem, eu trouxe aqui uma circunferência para a gente falar primeiro sobre o arco de circunferência. Tranquilo? Então veja bem, se você tem uma circunferência e você nessa circunferência marcar dois pontos distintos, eu vou marcar aqui ó, um ponto A e aqui um ponto B, dois pontos distintos. Esses dois pontos eles vão dividir a circunferência em duas partes, tranquilo? E cada uma dessas partes é chamado de arco de circunferência, tranquilo? Só que aí tem um arco menor e um arco maior. Eu vou pintar aqui de vermelho aqui, ó, o arco menor aqui, ó, beleza? Esse aqui é o meu arco menor. Eu vou até identificar aqui, vou escrever o arco menor. E aqui, esse outro arco aqui, ó, que ficou de preto, ele é o nosso arco maior. Tranquilo? Então, perceba o seguinte, que para eu ter um arco de circunferência, eu tenho que ter dois pontos distintos. E aí as extremidades desses dois pontos aí, quando eu unir eles, né, eu vou ter dois arcos, um arco menor e um arco maior. Geralmente a gente, na hora que vai resolver alguma atividade, algum exercício, a gente usa o arco menor, certo? Mas também no problema ele já vai falando qual é o arco que ele quer que você utilize. Mas a maioria das vezes é o arco menor. E aí para você representar o arco, certo? No caso aqui eu estou usando a letra A e a letra B, então aqui eu leio o arco AB, uma curva aqui ó, em cima das duas letras, tá? Então aqui arco AB, é assim que eu represento. Tranquilo? E aqui nessa outra circunferência, eu quero continuar falando um pouco também de arco. Então aqui eu tenho o centro da minha circunferência, aqui eu vou marcar um ponto C e aqui eu vou marcar um ponto D. Esses dois pontos são distintos, então aqui eu tenho dois arcos de circunferência, certo? Eu vou até pintar isso aqui de vermelho aqui também, ó, para a gente diferenciar, tranquilo? Então aqui eu tenho um arco e aqui eu tenho um outro arco de circunferência. Eu tenho um que é esse que vai estar pintado de vermelho e um outro que está pintado aqui de preto. Mas eu tenho dois arcos, certo? E o que eu vou fazer agora? Presta bastante atenção. Eu vou unir aqui, vou passar um segmento do C até o D. E esse segmento aqui, ó, ele vai passar pelo centro da minha circunferência, certo? O que acontece quando eu traço aqui esse segmento? Dá para eu perceber com bem clareza que esses dois pontos CD, ele é o diâmetro da minha circunferência, certo? E aí, esse arco aqui, ó, de vermelho ou de preto, são semicircunferência. Eu peguei a minha circunferência e dividi em duas partes. Então, esse meu arco aqui, ó, de vermelho, ele é uma semicircunferência, certo? Claro que o outro também é uma semicircunferência. Tranquilo? Então, aqui eu tenho duas semicircunferências, ou seja, um arco de meia volta. Tranquilo aí, galera? Então, aqui nós conhecemos os arcos de circunferência. Vamos subir um pouco aqui para a gente falar um pouquinho de ângulo central e ângulo inscrito. Tranquilo? Então, eu vou falar primeiro aqui ó, de ângulo central. O que é um ângulo central? Galera, um ângulo central é o ângulo que ele é formado no centro da nossa circunferência. Então, aqui eu tenho o centro da nossa circunferência, que eu vou chamar de O, certo? Se eu tiver um ângulo formado no centro da minha circunferência, esse meu ângulo aí vai ser chamado de ângulo central, beleza? Olha só, para eu ter um ângulo, eu tenho que ter duas semirretas, né? Então, eu vou traçar aqui desse centro aqui, eu vou traçar uma semirreta, e aqui eu vou traçar uma outra semirreta, tranquilo? Então, aqui eu vou chamar esse ponto aqui de ponto A, e aqui esse ponto aqui eu vou chamar de ponto B. Então, aí eu tenho um arco, se você perceber aí, ó, eu tenho um arco aqui, ó, que vai do A até aonde? Até o B. Então, já tenho um arco AB, beleza? E aqui eu tenho o ângulo, que foi formado pela semirreta OA e pela semirreta OB, tranquilo? Então, aqui eu tenho o ângulo. Esse ângulo aqui, que eu vou chamar de θ, ele é um ângulo central. Por que ele é um ângulo central? Porque ele foi formado no centro da nossa circunferência, beleza? E o que eu quero trazer para você é que a medida
vou escrever assim, medida do ângulo AOB, tá? A medida desse ângulo central aqui, ó, AOB, beleza? Ele tem a mesma medida do arco, tá? Então, ele vai ser igual ao arco AB, certo? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se esse ângulo aqui, ó, se esse ângulo for 30 graus, o arco também vai ser 30. Se esse ângulo for 60, o arco também vai ser 60 graus, tranquilo? Eu posso representar, que nem eu escrevi medida de A ou B, eu posso também chamar de θ, tá? Tanto faz, não vai influenciar em nada. Por exemplo, aqui, ó, posso colocar aqui a medida do ângulo θ é igual ao arco AB. Beleza? Tranquilo? Então, entendendo aí o que é um ângulo central, é o ângulo formado no centro da circunferência, que ele tem a mesma medida de quem? Do arco formado pelas suas semirretas. Agora, vamos falar um pouquinho do ângulo inscrito, certo? Olha só, galera, ângulo inscrito é aquele ângulo que é formado em cima da circunferência. Então, presta bastante atenção nisso aqui, ó. Bem aqui eu vou ter um ponto que eu vou chamar de ponto V, certo? Esse ponto V, ele está em cima da minha circunferência. Se a partir desse ponto V aqui, eu traçar duas semirretas, olha só, vou traçar uma semirreta aqui, ó. Uma semirreta que eu vou chamar de VC, certo? E vou traçar uma outra semirreta aqui, ó, certo? Que eu vou chamar de VD. Calma aí, VD. Essas duas semirretas aí, elas têm a mesma origem. Então, elas formaram um ângulo. Percebe aí? E esse ângulo foi formado em cima da nossa circunferência. Por isso que ele é chamado de ângulo que? Inscrito. E agora perceba que aqui você tem o arco. Olha, o arco CD. Está observando aí, ó? Certo? Então, a definição de ângulo inscrito é o seguinte, que a medida desse ângulo aqui, ó, então vou escrever aqui, ó, medida do ângulo CVD, certo? CVD. Então, a medida desse ângulo aqui, ele é igual à metade do arco. Então, o arco aqui é o CD. Então, a metade, certo? O que isso quer dizer? Se esse arco aqui for 50 graus, esse ângulo aqui vai ser 25 graus, beleza? Tranquilo? Se esse ângulo aqui ele for, por exemplo, 30 graus, o arco vai ser 60, beleza? Porque o ângulo inscrito é a metade de quem? Do arco. Beleza aí, galera? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma atividadezinha para a gente fixar essa parte aí. Vamos trocar aqui as nossas folhas. Trazer aqui uma atividade para a gente fixar beleza essa parte aí. Então, olha só. Trouxe aqui duas atividades. A primeira atividade fala o seguinte, ó. Determine em graus o valor de x nas figuras abaixo. Essa primeira figura aqui eu vou chamar de letra A, certo? Então, na minha letra A, eu tenho um ângulo inscrito, certo? E o valor dele mede 30 graus. E eu quero saber o valor do x. O x aqui, ó, tá observando? Está representando o arco, beleza? Então, qual é o valor do x? O x mede 30 graus. Por que o x mede 30 graus? Porque esse ângulo aqui ele é um ângulo central. E o arco formado pelas suas semirretas tem o mesmo valor, certo? Então, o ângulo central tem o mesmo valor do arco. Então, mede 30 graus. Tranquilo? Essa outra figura, que eu vou chamar de letra B, observa o seguinte aqui, galera. Ó. Esse ângulo aqui, ele mede x mais 30. Ele é um ângulo central. E o arco aqui, ó, que ele formou, tá observando? Mede 2x menos 10. E eu quero saber o valor do x. Então, eu tenho aqui que esse arco aqui não é igualzinho o ângulo aqui, beleza? Não é o mesmo valor? Então, 2x menos 10 é igual a x mais quem? Mais 30. De novo, o ângulo central tem o mesmo valor de quem? Do arco, certo? Então, eu igualei os dois aqui, ó, porque eles têm o mesmo valor. Então, aqui eu vou baixar o 2x, esse mais x vem menos x, e aqui o 30 mais 10. 2x menos x é x, 30 mais 10 é 40. Então, o x mede 40 graus. E aqui na letra C, observa agora eu tenho um ângulo inscrito, certo? O ângulo inscrito aqui, galera, ó, o ângulo inscrito está em cima da nossa circunferência. Então, se esse aqui é um ângulo inscrito, ele é a metade do arco. Então, x é igual a 50 dividido para 2. Então, x é igual a quanto? A 25 graus. Então, o ângulo inscrito é a metade do arco formado pelas suas semirretas. Tranquilo? Beleza? Vamos subir um pouco aqui, ó. Vamos fazer a questão número 2. A questão número 2 fala o seguinte.
Observe as figuras e determine em cada caso os valores de x e o valor de y. Beleza. Olha na figura aqui, que eu também vou chamar de letra A. Perceba o seguinte, ele trouxe aí para nós dois ângulos. Um ângulo inscrito, que ele chamou de x, e um ângulo central, que ele chamou de quem? De y. E esses dois ângulos, eles possuem o mesmo arco. Tá observando aqui? Olha o desenho aqui, ó. Certo? Eles possuem o mesmo arco. Isso quer dizer que, se esse ângulo y aqui ele é um ângulo central, o arco dele, que é o arco AC, mede 68, então já sei que o y aqui mede quanto? 68 graus, porque ele é um ângulo central. E o x não é um ângulo inscrito? Então o x é a metade do arco, 68 sobre quem? Sobre 2. 68 dividido para 2 vai dar 34 graus. Tranquilo? Suave? Vamos para a letra B, vou chamar aqui de letra B. Mesma ideia, só que agora ele te deu o valor do ângulo central aqui, ó, que vale 118. Esse aqui não é o arco QR, certo? Formado por esse ângulo central aqui. Tranquilo? Aqui, eu vou colocar um Ozinho aqui do ângulo central. Isso quer dizer que o y aqui, que é o arco, tem o mesmo valor do ângulo. Então, 118 graus. E o x não é um ângulo inscrito? Sim. Então, o x vai ser o arco, que vale quanto? 118, que é o y. Pode observar aqui, ó, o mesmo valor, certo? 118 dividido para quem? Para 2. Então, o ângulo x aqui, 118 dividido para 2 vai dar 59 graus.